irmãos, hoje é segunda-feira, 1º de junho, e quero trazer uma reflexão para nossas vidas, para a nossa igreja que pastoreamos ali em Vida Nova, da Metodista Brasileira de Vida Nova, para você que é cristão, você que é católico, você que acompanha a ministração da Palavra de Deus. Já estamos entrando no mês de junho e é comum a todos o cansaço dos dias, né? Mas não tem coisa melhor do que estar vivo. Não tem coisa melhor do que celebrar a vida. Temos vida e temos a esperança, e nossa esperança tem nome e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Jesus, Ele é a nossa esperança. Glórias a Deus. E então, ontem meditando, de madrugada, hoje durante o dia, o texto em Salmo 121 diz: eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem os montes, que podem representar muita coisa em nossas vidas, e que não deve ser alvo dos nossos olhos. A gente vê os montes, mas não temos que fixar o olhar nos montes, porque o socorro vem de outro lugar. Aleluia. Mateus 14, queridos, fala de um momento. Eu preguei a semana aqui, aquele momento que os discípulos no barco, e fala do momento da tempestade, né? Que se abate sobre os discípulos no barco. A primeira coisa que Jesus fala quando ele se aproxima, já preguei, até assim, na igreja eu procuro pregar absolutamente sobre aquele, um fato da Bíblia. Então eu vou em cima daquilo ali, pesquiso lá atrás, vou para o Antigo Testamento, mas sempre, aqui eu procuro mais ser uma ministração da palavra a título de diálogo com a alma e conexão com o Espírito. A primeira coisa, quando Jesus se aproximou, a primeira frase, a primeira palavra que saiu da boca de Jesus é: tende bom ânimo. Bom, já era a terceira, quarta vigília, então a gente já remou 3 vigílias e está bem pertinho de chegar. Mas estamos cansados e às vezes nossa alma está fadigada, né? O texto diz que eles estavam fadigados, estavam cansados. E a primeira palavra que Jesus, quando chega perto deles, é: tende bom ânimo. Reanime o seu ânimo. A presença de Deus, quando ele, nesse texto, ele está dizendo: apesar do que eu e você estamos vivendo, embora possa parecer que estamos à mercê da nossa própria sorte, Deus não nos abandona, Deus não desampara. E se for necessário, e quando é necessário, quantas vezes for necessário, Deus intervém e muda a natureza. Nesse texto, Mateus 14, na verdade Jesus só precisava olhar e os ventos se calavam, porque Ele é o Verbo, o Logos de Deus, aquele por quem foi feito todas as coisas. Na hora que a presença de Deus chega na nossa vida, quer dizer, às vezes a gente quer que, às vezes nós queremos ou desejaríamos que as tempestades, eu acho que é o desejo que eu vejo no noticiário, hoje a repórter local daqui do Rio Grande do Norte, eu não assisto mais aquela rede de televisão muito famosa, porque só prega morte, e nós queremos palavra de vida. Ela dizendo: a gente não entende por que isso se abateu. Eu nunca pensei
Eu fui amigo dela na minha juventude, né? Eu estudava no colégio público e eu em outro, eu conheço. E ela dizendo, por que é que essa tempestade se abateu? E o fato é que Deus não impede que tempestades venham sobre nossas vidas. Ele tem as razões dele. Claro que ele tem as razões para ter permitido que isso viesse se abater sobre toda a terra. Não é especificamente aqui em Natal, não. E às vezes a presença de Deus é conosco em todo o tempo, mas a manifestação da presença de Deus não é logo assim que inicia a tempestade. Porque assim começou a tempestade, aliás, quem anda no mar, e eu já trabalhei embarcado, como eu já falei aqui, eu trabalhei em selva, trabalhei embarcado. Você olha assim, você já percebe, as nuvens se formam, o vento dá um vento, o mar arrepia e vai chover. E dependendo do balançado das coisas, vai saber se vai ser, vai cair um toró, como a gente chama aqui, né? E esses homens eram homens preparados no mar, que viviam no mar, que ganhavam o seu pão do mar, então eles viram e certamente alguém imaginou, não, é a tempestade, mas Jesus disse que a gente ia passar, certamente não vai nem chegar aqui essa nuvem, mas o fato é que a nuvem chegou, a nuvem começou a pingar, a nuvem começou a chover, engrossando, relampejando, trovejando, o mar se levantou e o barco tomando água e a situação era muito grave. E às vezes, querido, Jesus não chega no início da tempestade, mas o fato é que ele sempre chega. E quando ele chega, a tempestade tem que parar, né? Deus chega na hora certa, ele chegou na hora certa, porque o propósito de Deus não é impedir que não venha tempestade na terra, é impedir que a tempestade afunde a nossa vida, afunde o nosso barco. Então a primeira palavra que eu tenho para o meu coração, para o teu coração nessa noite, né? Esse sermão, ele vai ser dividido em duas partes, porque hoje é segunda-feira e amanhã eu prego terça-feira, então vou fazer um pouco mais extenso, a primeira parte para hoje e amanhã na terça-feira a segunda parte. Mas a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo, Jesus vai chegar. E da forma que temos aprendido pela palavra de Deus, a tempestade não é para nos destruir. Então, por conta do coronavírus, os casamentos estão acabando. Se você chamar a presença de Deus, como esses homens desejaram a presença de Jesus com eles, Senhor, eu quero ver a manifestação da tua presença. Quando Jesus chega, quando a presença de Deus chega, quando Deus se manifesta na pessoa de Jesus, quando Deus intervém, a natureza muda o seu curso. Sendo necessário coisas que não podemos nem conceber, imaginar, um homem dar uma ordem e o tempo para, o sol para, a terra para, morto vive, cego vê, coxo anda, casamentos acabados são renovados. Então, eu levo meus olhos para o monte da dificuldade no meu casamento, o monte das dívidas que estão se acumulando por conta da pandemia, o monte do medo, o monte do temor, o monte da depressão, o monte da ansiedade. Para onde é que vão estar voltados meus olhos? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Tende bom ânimo. Filha, olha nos meus olhos. Tenha bom ânimo. Meu filho, em nome de Jesus, querido, tenha bom ânimo. Deus está vendo como é que está o ânimo da gente, a alma da gente. A gente está dizendo que não está na hora de ninguém entregar ponto nem desistir. Não está na hora de entregar os pontos, de soltar o remo e desistir. Tende bom ânimo. Em tudo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos.
Quem é que não está perplexo com essa situação? Quem é que não diz, meu Deus, eu nunca imaginei passar por isso. Graças a Deus, vamos passar em nome de Jesus, vamos chegar do outro lado, viu? E cantar o hino da vitória, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, na minha vida, na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Então tem um monte das dívidas, um monte do temor do desemprego, um monte do vício, um monte de pessoas que por conta da pandemia talvez tenham se aprofundado no vício. O foco, o olhar, a Bíblia está dizendo, tem bom ânimo. Ele vai intervir. Deus muda a natureza do planeta, não vai mudar a natureza de um indivíduo, de um ser humano, de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa, de um noivo, de uma noiva, de uma namorada, de um patrão. Deus não pode mudar a natureza do seu patrão. Deus não pode mudar a sua natureza em coisas que a gente não consegue só. Não somos desamparados. Deus chega no meio da tempestade. Não é no início, não é lá na hora que você está querendo, é na hora necessária. Porque o propósito do socorro bem presente, quem está no bem bom não precisa de socorro bem presente. Então, a finalidade do socorro bem presente é chegar na hora que a situação está para afundar um barco e não vai afundar. Em nome de Jesus, não vai afundar. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, Deus não vai permitir que essa tempestade, né, no casamento, tempestade no ministério, né? Quantos ministérios a gente tem que dar palavras de vida eterna a todo mundo? Por vocação, por chamado, por fé, por obrigação, por ofício. E temos que receber palavras também de fé para entender no nosso ministério. Deus está entrando, está intervindo. Deus está chegando. Deus está tomando providência. Deus está entrando com ações, né? Na saúde, a montanha da saúde, a doença está aparecendo uma montanha intransponível. E Jesus chegando, a doença tem que obedecer. Quando Jesus chega, a doença tem que sair. Não importa que tipo de doença. Ou não sabemos testemunhos inúmeros que foram de que até o mês passado o câncer matava. Hoje em dia não mata mais, né? 38 não mata, câncer não mata, infinidade de tudo é atribuído. O fato é que tudo que tiver nome, querido, está debaixo do nome de Jesus. Viu? E ele chegando tem que sair no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, né? Na saúde principalmente também. Estamos vivendo essa pandemia por conta da saúde. Isso uma certa vez, Jesus, João capítulo 4, versículo 46, descendo ele novamente para a região da Galileia, o Galileu, aquele que chega na hora certa, está chegando na tua casa através da ministração da palavra. Ele é o Logos de Deus, o Verbo de Deus. Por isso que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo a palavra de Deus, Jesus está entrando. E você diz, Senhor, eu quero a tua presença no meu lar. E essa montanha que está investindo, tentando impedir, montanha é obstáculo. Ninguém vê o que está do outro lado da montanha. Então, a montanha de impedimento, a montanha que tem se acumulado, isso que está se acumulando, que tem produzido tristeza, desesperança, tentado roubar o ano, vai ter que ir embora. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a você, se você quiser abrir, eu vou ler Isaías 64, para você ver o que é que acontece quando Deus chega. João capítulo 4, versículo 46, diz que ele descia novamente da região da Galileia, Galileu descia, e havia um homem que, um centurião, chefe de 100 centuriões, pode ser até 400 centuriões, verdade? E esse homem ouvia, porque diz que ele era amigo dos judeus, então ele ia na sinagoga. E os judeus até interviram, né? Pediram, mestre, faz isso, porque ele tem sido generoso com isso. Ele nos ajudou na construção da sinagoga. Quantos amigos eu tenho? Né? Eu tenho muitos amigos católicos, eu tenho muitos amigos padres, muitos amigos, eu me lembro, e eu posso falar aqui, entendeu? Porque você não pode falar mal. Eu não posso dizer o nome daquela rede de televisão que você não deve assistir. Mas eu posso falar que eu estava construindo uma igreja, e é um prédio muito grande para capacidade de 300 a 500 pessoas, e terminamos de construir, botamos os ferros
e Deus nos ajudou com as tesouras e etc. E o fato é que faltou as telhas e o proprietário da clã ele fez uma doação de 30 mil reais, um homem católico, de fé católica, mas viu seriedade na obra do Senhor e ajudou. Glória a Deus. E Deus responde, viu? Ele ganhou um selo daqueles tipo ISO 9000, não sei o que, mais um para a coleção dele, né? Depois disso que ele fez, quem faz para Deus, vosso trabalhar no Senhor não é em vão. Quem semeia no reino de Deus, recebe da parte de Deus. Então, esse centurião, ele estava, e Jesus chega ali naquela situação que um centurião tem muito dinheiro, querido. Tem influência no governo romano, tinha os melhores médicos, as melhores medicinas, os melhores químicos, alquimistas, né? Nada pôde ajudar aquele homem. Porque para um homem do status dele e pedir ajuda por um servo, ou escravo, ou criado, ou seja o nome que você queira aplicar, é porque ele desejava saúde para a vida daquela pessoa. Mas o fato que nada que ele tentasse, né, tornou-se uma montanha intransponível. A felicidade dele foi embora e essa montanha da doença se estabeleceu no meio entre a felicidade dele e que era a saúde desse jovem, né, a saúde dentro da casa dele. Dentro da casa dele. E o que é que esse homem quer? Ele quer a presença de Deus na casa dele. Como? Chamando Jesus. Está aí a receita. Tinha uma tempestade estabelecida na vida dele, e ele, o ânimo abatido, não tinha mais expectativa, né? Mas ele queria a presença de Deus na casa dele. Você pode me dizer por quê? Porque ele sabia, e eu e você sabemos, que quando Jesus chega, todo mal tem que sair. E o fato de Jesus disse, eu irei. E o homem disse, não precisa. Eu tenho fé para acreditar que tua presença pode estar lá agora, nesse minuto. Está entendendo como é que isso alcança na tua casa? A tua presença, pelo que eu estou ouvindo agora, a tua presença está dentro da minha casa agora. Basta uma palavra tua. E Jesus em seu coração disse, eu quero. Está curado. Amém? Então, a presença de Jesus cura dentro dos lares, receba cura dentro do seu lar. Cura da alma, cura da depressão, cura da ansiedade, cura do medo, cura de enfermidade, que doença que seja, Jesus cura. Eu não tenho nem sabedoria humana, muitíssimo pouco eu tenho a oferecer, mas Ele cura, Jesus cura. E Ele está te curando nessa noite, em nome de Jesus, né? Essa doença estava na metade do caminho, a tempestade também, né? Estava do meio para o fim, mas o meio para o fim que estava apontando uma só palavra da parte de Jesus Cristo, daquele que nunca abandona, né? Galileu nunca nos abandona. Ele disse, olha, eu estou indo para o Pai agora, mas se preocupe não, vou deixar um que é da mesma natureza minha, o Espírito Santo de Deus, o Consolador. E ele vai estar contigo. Onde o Espírito Santo de Deus está, Jesus está, Deus está. Jesus está aqui, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, Jesus está aí, Deus está aí, o Espírito Santo de Deus está aí. Eu falei agora há pouco da questão da montanha. Se você quiser abrir Isaías 64, 3, diz assim a palavra de Deus. Uma das questões que eu dividi esse sermão em duas etapas é porque eu gostaria de contar dois testemunhos. Primeiro, que esse texto diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, está em Coríntios. Nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Ele está dizendo que pode haver outros deuses. A gente pode até falar nisso aqui um pouquinho. Mas não tem Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o seu Deus. O Deus que se importa individualmente com você e comigo. Com a nossa segurança, com o nosso bem-estar. Que a gente não naufrague, que a gente não afunde, que a gente não seja destruído. Que trabalhe para aquele que nele espera. Por isso muda um pouquinho só, mas basicamente, só que quando eu corri os olhos nesse texto, no começo, diz, é uma oração que Isaías está fazendo.
Ele diz, ó Senhor, ele está orando, se fendesse os céus e o Senhor descesse, se o céu se abrisse, nós não estamos precisando disso agora, que o céu se abra, para essa nuvem negra ser dissipada de cima da terra, para essa montanha horrível ser retirada da terra. E Isaías disse o que aconteceria e aconteceu. Isaías disse o que vai acontecer e vai acontecer. Se o Senhor fendesse os céus e o Senhor descesse, se os montes se escoassem diante da tua face. Você imagina um monte se derretendo e desaparecendo, do nada, se escoasse. Quer que eu simbolize um ralo, a água descendo e escoando, um ralo de uma rua, um condutor de uma rua, um condutor de um banho, um condutor de uma pia, a água descendo pelo ralo e aquilo que estava cheio, que estava para naufragar todo mundo, descendo do nada, desaparecendo. É assim quando a presença de Deus chega. Quando a presença de Deus chega, diz aqui a palavra de Deus, e os montes se escoassem diante da face, da presença, da chegada do nosso Deus. Deus está chegando. Diga, Senhor, eu quero a tua presença no meu lar. Se tem que fazer um concerto, faça o concerto em nome de Jesus. Pai, eu quero a tua presença no meu lar, na minha vida, no meu trabalho, no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu ministério, na minha maneira de interpretar, no meu trabalho. Senhor, eu quero a tua presença, no meu comércio. Senhor, eu quero a minha presença. Porque às vezes a gente tirou a presença de Jesus para tomar ações que Jesus não podia estar olhando, como se a gente pudesse esconder alguma coisa de Jesus. Mas agora a gente está vendo o que é importante de verdade. Sabe o que é o importante? Primeiro que ele vem e ele já chega dizendo, tenha ânimo. Não, aí depois é que ele diz, não tema. Mas antes ele diz, tenha ânimo, tenha ânimo. Se alegre, entendeu? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Minha irmã, dê uma glória a Deus. Se alegre. A presença de Deus, aleluia. Chama a presença de Deus para a sua casa. Quando fazia as coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam de tua face. Porque na primeira é hipotética, na segunda ele faz uma afirmação. Olha, quando o Senhor desce, os montes se escoam. O monte da dificuldade, o monte da doença, o monte do temor, o monte do desemprego, o monte da dívida, o monte da falta de esperança, né? Tudo. O Salmo 114, versículo 4, diz que os montes Sinais saltaram como carneiros. Você já tinha lido isso? Quando Deus desceu até, foi o Sinai. Não tem nada maior naquela região, não, viu? Deve ser uma cordilheira. Deus não me deu a graça ainda de ir a Jerusalém. A minha filha disse que vai me dar de presente uma viagem para Jerusalém. E eu vou ficar muito feliz. Mas eu sei que ele vive. Eu quero apenas visitar o lugar onde Jesus andou, mas eu sei que ele vive e está comigo e está com você. Os montes saltavam como carneiros. Então a segunda coisa que eu quero dizer nessa noite, querido, é que quando a presença de Deus chega, os montes saltam fora. Os montes vão ter que pular fora da sua vida. Todo monte que se opõe entre você e Deus vai ter que sair. Isaías está orando, mas é um ensinamento da parte de Deus. Pastor, mas o céu se abre. Bom, Malaquias 3,10 tem um texto que é usado para dízimo, né? Passa a estar assim, se Deus não abrir a janela do céu. Outro texto lá em Apocalipse fala, porta do céu, o céu se abre sim. E é um Deus lá, um Deus poderoso. Grande é o Senhor, um Deus maravilhoso, poderoso. E quando ele veio, né, a palavra diz que nessa feita do Salmo, os montes pularam como carneiro. Né? Os montes, diante da presença de Deus, fogem. Porque a presença de Deus produz bênçãos.
A presença de Deus produz bênção. Quando ele chega, tudo que não é para estar lá tem que sair. E o que é que vem de Deus? Olha as maravilhas que procedem de Deus. A vida, saúde, gozo, alegria, a paz, além do entendimento, tudo que vem de Deus é maravilhoso, e é isso que nós estamos pregando e você recebendo pela fé. Diz: Senhor, eu quero a tua presença e quero a tua paz. E o monte da guerra vai ter que sair do meu lar. Senhor, eu quero a tua presença e quero a tua saúde. E essa doença vai sair. Senhor, eu quero a tua presença porque tu és vida. E todo pânico, temor da morte, toda sombra da morte vai ter que bater em retirada, porque Jesus é luz. A presença dele, a presença de Jesus, afugenta todo mal. Todo mal bate em retirada quando Jesus chega. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Né? A presença de Deus afugenta, né, todo monte e toda dificuldade. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos iniciar um testemunho a respeito de algo que eu tenha muito ligado a esse texto que nós lemos, Isaías 64:4. E amanhã também, na segunda parte, né, você não pode perder a segunda parte, né, nós vamos concluir esse testemunho e também concluir o sermão em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Eu fui convidado para ministrar a palavra e eu preguei exatamente sobre a presença de Deus, porque havia um homem chamado Abinadab, que tinha a arca do Senhor na casa dele, entre 13 e 15 anos. Muitos anos a arca na casa desse homem e nada acontecia. A arca era a religiosidade para ele, porque estava lá as tábuas da lei, estava a vara de Arão, estava o maná, estava a arca em si, mas o que não havia na casa de Abinadab era a presença de Deus. Passou 3 meses apenas na casa de um homem chamado Obed-Edom, que recebeu não só as tábuas da lei, não só o maná, não só a vara de Arão, não só a arca da aliança, mas, Senhor, eu quero a tua presença na minha casa. E, queridos, todo Israel ouviu falar, a ponto de chegar no rei: olha, tem um homem lá que está sendo muito abençoado, a presença de Deus, próspero, né? Os comércios, os gado, tudo nele ia bem. Tudo na vida desse homem ia bem. Por quê? Por conta da presença de Deus. E na casa de Abinadab, esse tempo todo, nada foi transformado, nada foi mudado, porque ele queria apenas um social, né? Tinha uma arca da aliança na sala, mas não era importante para ele a presença do Senhor. E a presença do Senhor que diz nessa noite para mim e para você: tenha bom ânimo, né? A presença de Deus afugenta todo monte, inclusive o monte do desânimo. Ele já chega dizendo: tenha bom ânimo. Eu quero iniciar essa segunda parte do sermão contando um testemunho. Quando esse texto de Isaías 64, 1 Coríntios 2:9, são quase idênticos. E eu fui a um banco, faz muitos anos, né? Eu não tinha carro. Eu tinha um carro desses mais... esses pelo menos que tinha antigamente no Brasil, né? E tinha uma moto, eu sei que eu andava muito na moto. Monte, igreja, pregação, isso muitos anos. E eu fui a um banco que eu não vou dizer o nome, que é amarelo com um tracinho azul, aqui em Natal. Quando eu ia entrando no banco, Deus disse: para aí, desce da moto. Aí desci, quando eu abri, estava lá em 1 Coríntios 2:9, dizendo, né? Porque desde a antiguidade, etc, etc.
Aí eu não entendi. Aí fechei Coríntios, aí peguei uma pentecostal como essa, que eu tenho duas Bíblias dessa, não, acho que é a terceira. Duas ficaram enterradas na pedra fundamental, em algum tempo que Deus nos concedeu construir. E essa outra já tem uns... Apesar do tempo dessa daqui, termos construído um outro templo, mas botei uma outra pentecostal. E essa tem andado comigo pelo menos 10 anos. Então quando eu abri novamente, aí deu aqui Isaías, e Deus disse, pronto, você vai entrar aí no banco, esse banco famoso que todo mundo conhece, e ali você vai ver uma funcionária, e você vai dizer que eu nunca desampararei, que eu nunca deixarei, e que ela não vai ser destruída. E é uma tarefa fácil para se fazer dentro da igreja, e mesmo assim a gente ainda, né, quantas vezes a gente se omite de fazer algo que Deus... Agora você imagina entrar num banco, eu não vou dizer o nome, mas você imagina aquele que é do país inteiro, que é amarelo com azul, chegar com a funcionária, querido, e dizer, Deus está dizendo que não, aí não vou, lá vai, e era de manhã, tinha acabado de abrir o banco, antigamente abria às 10 horas da manhã, deu 11, deu 12, e 12 horas é hora do gagal, né, é hora de almoçar, e eu trabalhava numa repartição federal ali próximo, na Ribeira, e próximo do Porto, tem muitos restaurantes. Eu sempre fui muito bom de saber onde é que tem comida popular. Então tinha um restaurante na beira do Porto, onde os trabalhadores do Porto, e eu gostava de comer lá, né? Um povo, esses cantos populares são bem fartos, francos, e tem gente, e estar perto de gente é bom demais, né? Restaurante chique é tudo longe um dos outros, mas no popular é todo mundo perto uns dos outros, o atendimento é caloroso, é maravilhoso. Então, aí a hora passando, eu fui almoçar, e aí almocei 1 hora da tarde, aí abria, só dava aqui, eu disse, Jesus, eu vou lá. Agora, para mim, é que esse banco, todos nós sabemos que a porta da frente, o vidro, aí você entra, aí tem aquela segunda porta que passa para dentro da agência. Mas desde muitos anos atrás tinha aqueles caixas lá fora já. Eu disse, Jesus, que ela esteja pelo menos naquela parte do lado de fora, porque vai ficar, já a pessoa chegar lá dentro, eu não sei nem... e Deus já tinha eu fui pagar os boletos, que a gente sempre tem os boletos, naquele tempo já tinha. E eu vi uma senhora lá, então Deus me disse que era aquela senhora. Quer dizer, eu vi o jeito da mulher. A mulher com uma calça jeans, uma blusa branca, com aquele símbolo do banco, aquele banco, um cabelo amarelo curto. E eu fiquei pensando, eu vou dizer um negócio desse, o que é que essa mulher vai dizer comigo? Eu digo, Jesus, eu quero ter pelo menos do lado de fora, porque eu chego, digo e corro. Como que eu vou dizer isso? E Deus não deixava eu ir embora, e 1h30 da tarde, estava quase chegando na hora de fechar o banco, né? Aí arrodeei a quadra, parei minha moto lá na frente, desci, subi uma rampa, quando eu empurrei a porta. Então, queridos, você que está acompanhando a ministração da palavra nessa noite, veja a parte 2 amanhã, né? Vamos estar concluindo esse testemunho e o sermão. Não tema, né? Não te assombre, não tenha medo, não perca o ânimo e chame a presença de Deus para o seu lar. Amém? Essa terminou a primeira parte e logo em seguida, glórias a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui novamente, né, nesse culto de terça-feira, glorificando a Deus, exaltando e bendizendo o seu santo nome. E hoje vamos fazer a segunda parte do sermão, que fala sobre a presença de Deus na nossa vida, espanta
todo mal, toda doença, toda dificuldade, todo temor, toda ansiedade, toda depressão bate em retirada, toda morte bate em retirada, porque a vida, quando chega, todo monte tem que sair, todo monte da dificuldade tem que sair. Tínhamos iniciado na primeira parte o testemunho que eu estava contando a respeito da moça, da senhora, né, lá que Deus pediu falou meu coração para falar algo para ela. E de fato eu relutei e eu entro no banco, queridos. Quando eu vou entrando no banco, como Deus não desampara, quando eu vou entrando no banco, a senhora está plantada na porta principal de vidro. Quase eu abro, quase batia na mulher, de tão no meio que ela estava. E eu parei e ela parada na minha frente. Aí eu disse, a senhora viu quando eu entrei aqui de manhã? Ela olhou assim e disse, não lembro, talvez. Eu disse, é porque Deus mandou lhe falar algo. E ela já começou a chorar. Na porta principal de uma agência, que você sabe que essa agência é lotada de gente para lá e para cá. E Deus cercou com uma nuvem. Eu não sei como é que acontece isso. E as pessoas passavam e não olhavam para a gente. E Ele mandou dizer que Ele é seu amigo. E que Ele não desampara. E que você não vai ser destruída por essa situação. E que você tenha ânimo e se levante, porque Ele tem um projeto maravilhoso para a sua vida. E a mulher começou a falar em mistério. E chorando. E eu tinha fazendo o juízo de que a mulher talvez nem conhecesse Deus ou Jesus, nunca tivesse ouvido falar de Jesus, mas era alguém que conhecia Jesus e que o ânimo dela tinha acabado. E ela me disse assim, eu ia me matar hoje. E Jesus disse, agora cante para ela aquele hino de Sérgio Lopes, um amigo que eu encontrei. Na porta principal do banco, desse banco que você está imaginando, aquela multidão de gente passando para lá e para cá, e eu cantando Sérgio Lopes, o amigo que eu encontrei, me compreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu. E ela chorando e falando de línguas, e ninguém olhava para a gente. Esse foi um dos dias mais felizes da minha vida, e eu saí daquele banco aliviado, queridos. E eu trago essa memória hoje para a minha vida, para a tua vida, para que a gente lembre disso. Nessa tempestade, Deus não desampara. Ele chega na hora certa. Ele está chegando na sua vida, na sua casa, na hora certa. E Ele já chega dizendo, né? Minha filha, tenha bom ânimo. Meu querido, tenha bom ânimo. Aleluia. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Nunca vamos estar só. Deus sempre está conosco, né? Aleluia. Glórias a Deus. Dando prosseguimento falei há alguns minutos atrás da arca lá de Abinadab, Obed-edom, né? Não queria só ostentar a presença da arca. Obed-edom também tinha, né? Tinha maná, tinha tauba, tinha lei, mas ele desejou a presença de Deus. Quando a presença de Deus chega na vida de Obed-edom, o medo sai, a doença sai, a pobreza sai, a confusão sai, a doença sai. Tudo muda. A presença de Deus faz diferença em todas as coisas. Eu tenho rapidamente, eu falei aqui, 2 testemunhos para a noite da segunda-feira e a noite da terça-feira. Às vezes no negócio da gente, a gente tem práticas, a gente esconde coisas de Deus que obriga Deus a não estar conosco. Mas nessa noite, sim, eu quero a tua presença na minha empresa, no meu negócio, no meu comércio. Eu me lembrei de um homem chamado Batista, eu posso dizer o nome, e ele tinha uma mercearia. Eu era pastor dele, presbítero, da Metodista Wesleyana.
E íamos lá e orar, eu dizia, amigo, eu quero fazer uma aliança contigo. Você não falta nenhum culto e eu vou estar orando e Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, Deus vai te abençoar, querida. Meu querido, Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, a tua empresa, o teu comércio, o teu emprego, Deus vai abençoar. Existem homens e mulheres orando e tem um Deus que está escutando e chega na hora, não vai quebrar, não vai falir, não vai faltar, não vai ficar desempregado. Deus vai chegar e vai abençoar e mudar a natureza do que for necessário. E muitas vezes ele chegou lá na hora do culto, ele tocava, cantava, a mulher dele canta muito bem também, e tocava violão, e as mãos toda aqui nos cantos, ainda com as marcas de sangue, de cortar carne no mercado. Certo, lavava e não dava tempo de esfregar bem, porque para correr para a casa do Senhor, e ele não quebrou esse pacto, essa aliança. E chegou um tempo que ele disse, pastor, eu acho que a gente vai pedir para parar de orar, porque ninguém está dando conta, contrate gente. E chegou uma hora que ele disse, pastor, a rede de mercado tal abriu um na esquina e o outro, fulano de tal, está abrindo no outro lado, porque ele disse que não... 5 horas da manhã, o pessoal batendo na casa dele para ele abrir o mercado. A presença de Deus. E a casa dele era por detrás do mercado. Ele disse, pastor, eu vou derrubar a minha casa. E derrube. Derrubou a casa, estendeu o mercado e fez as escolas e já mudou-se para cima. Botou as escolas e ficou funcionando assim. E pessoas procurando e ele vendendo. E 7 horas da noite podia chegar quem chegasse. Ele disse, agora eu vou para a casa de Deus. E Deus o fazendo prosperar. Depois me embora e creio que ele é próspero até hoje, porque a presença de Deus é com ele como é com você. Estou falando a respeito de você chamar a presença de Deus para sua casa. Eu conheci um homem que hoje ele é pastor, mas na época ele era do mundo. E um dia ele chegou e eu estava pregando as letras do nome Jesus, num trabalho novo que eu e Leila fomos iniciar. E ele disse, o senhor está de pendurado nesse nome? E eu disse, estou de pendurado nesse nome faz tempo. Estou me segurando nesse nome aqui. Muito lindo. Escuta até o senhor tocando violão aí, cantando com sua esposa. Eu também canto. Eu digo, que bom, pois cante. Ele disse, não, mas eu canto música... Eu digo, é mesmo, rapaz, que coisa boa, você tem a voz bonita. O que é que você faz? Você tem um grupo pagode e gosta de cantar música sertaneja, mas não conhece nenhum evangelho. Conheço, foi na cruz. Canta aí. E cantou, que voz linda, meu filho. Você mexe o quê? Eles vendo fruta. Amigo, vem de noite pro culto. Ele disse, pastor, é porque eu tenho o grupo de pagode. Se eu vier para a igreja, como é que eu vou me sustentar? Porque eu vivo disso. Vender uma frutinha e do grupo de pagode. E eu disse a ele, olha, querido, se você vier para Jesus, se em 3 meses você chamar a presença de Jesus para a sua vida, você incluir Jesus na sua vida, se for fiel a Jesus Cristo, andar em comunhão com Ele, se em 3 meses Deus não mudar a sua vida, eu que vou largar aqui o trabalho que eu estou fazendo para Jesus e vou vender fruta com você. E ele ficou branco. Eu era novo, não sei nem porque é que eu disse isso assim, mas pá. Faz 20 e tantos anos isso. E ele veio. E ele disse, olha pastor, eu vim de bermuda porque eu só tenho essa bermuda. Eu como o arroz que eu apuro de manhã. Vem, apuro, e final de semana eu saio para tocar. Aí de noite foi, a congregação era pequenininha, então a oportunidade era eu, Leila, e agora ele. Ele louvou o hino, ficou feliz, e Deus o fez prosperar. Todo dia quando ele ia vender no carro da fruta, passava lá em casa, eu orava. Antes passava até 2, 3 horas trabalhando, aí às vezes 10 horas da manhã, disse, pastor, que coisa maravilhosa, Jesus me ajudou, vendi tudo. Pouquíssimo tempo esse homem botou no mercado. Em pouquíssimo tempo esse homem começou a, assim, no período de um ano e pouco, Deus fazendo coisas maravilhosas, mudou a vida desse homem completamente. Sabe o que o inimigo fez? Botava clientes na hora do culto.
Então ele disse, pastor, eu queria até ir para a igreja, mas na hora que é para tomar banho, é a hora que o povo está chegando do trabalho para pão, não sei o que, queijo. Eu digo, querido, diga o povo que se apresse, chegue cedo. O mercado é seu. Você fez. Mas não foi isso na época que era outro entendimento, ele era jovem, eu também era. Hoje ele é pastor, muito bem sucedido. Ele sabe o que eu estou falando. Muito bem sucedido em Cristo Jesus, tem um trabalho belíssimo, né, nos interiores. Um homem de Deus, que eu amo muito, ele me chama de pai na fé. Meu pai na fé. Ele dá um beijão aqui no meu pescoço, no meu rosto. Ele me agarra e ele é forte, não tem nem como a gente correr do abraço que ele dá, que ele... Tem uns amigos que eu tenho que tem uns abração assim, que segura você, não tem pra onde você correr não. Agarra você assim e taca um beijão. A presença de Deus abençoa, amém? A presença de Deus nos abençoa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? São testemunhos que nos edificam para entendermos o diferencial de pedirmos para a presença de Deus na nossa vida, para que Jesus chegue e diga, tenha ânimo, se alegre, tenha ânimo, crie força, crie vigor, crie alegria. Ele é alegria. Na presença do Senhor, até as pedras saltam de alegria. Receba alegria nessa noite em nome de Jesus, receba provisão, receba cura, né? O testemunho maravilhoso desse que nós ouvimos. Estratégia não leva ninguém a lugar, não quer ser abençoado, quer atingir o propósito daquilo que você acredita que Deus tem para o seu coração, não é por estratégia, é com a presença de Deus. Viu? A presença de Deus é que vai te levar ao lugar da promessa estabelecida por Ele, porque quem escreveu é Ele. E Ele quem nos conduz a esse lugar de bênção, né? A maravilha do Senhor, né? O que é que fazia de Jacó um abençoado? Era estratégia? Porque a vara, se bem que tem um simbolismo, a vara é uma da moreira, tem um simbolismo isso, mas não é isso. A presença de Deus é que fez o diferencial na vida de Jacó, né? Foi com que ele fosse próspero, fosse abençoado, produtivo. A presença de Deus foi que deu ânimo a ele. O cara era enganado, a cada 7 anos era enganado, mas era enganado, não era pouco não, viu? Era muito. E Deus, a presença de Deus dizia, tenha ânimo, a presença de Deus, vai ter a certeza de Deus, né? A dúvida, tudo que tinha na vida de Jacó, Deus tirou. A montanha, né? 1 Pedro 2,9 diz, nós somos geração eleita, nação, sacerdócio real. Na verdade, Jesus nunca disse que nós somos o Israel de Deus. Em Gálatas diz que, como Israel, somos cordeiros. Nós somos Israel de Deus também, porque em Cristo somos cordeiros. Cordeiros. A promessa, tudo que é promessa que vem na vida sobre a vida de Israel, vem sobre a minha vida e a tua vida. Nosso Deus é grande, grande é o Deus de Israel, grande é o teu Deus. Quando ele chega, os montes das dificuldades se derretem, desaparecem, né? Grande, não um Deus pequeno. Olha o texto. Não há Deus além de ti, quer dizer, tem outros deuses, mas não são. Deus é grande. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 17. O povo de Israel estava desalinhado. Eu falei nessa semana, preguei sobre isso. Olha, se organize com Jesus. Realinhe seu altar, restaure o seu altar. Acenda eu tenho pregado sistematicamente aqui, o Espírito Santo tem nos direcionado a pregar, né? Nos aproximar, organizar o ministério, organizar o comércio, organizar casamento, organizar tudo, para um tempo de bênção, porque a tempestade está aí, então vai chegar o tempo de bênção e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida, né? E nosso Deus é grande, grande é o Deus de Israel, então é aplicável a mim e a você. A promessa de Abraão também, e a promessa de Jesus, então somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Nosso Deus, ele é grande. 1 Samuel diz que o povo estava meio desalinhado e os filisteus castigando, e uma hora alguém diz, vai buscar a arca. Porque cada vez que a arca
qual é o segredo de Israel? Israel não perdia batalha. Israel não tinha as minas de cobre, de bronze, de ferro. Ele tinha ferramentas de trabalho. Estava na Bíblia lá dizendo, pega os seus garfos de feno, pega o seu não sei o quê. E não tinha muita arma, mas não perdia a batalha. É com isso que Deus tem colocado nas nossas mãos que seremos vencedores, pela presença dele. E aí lá, os filisteus, sempre os filisteus, né, desafiando, e desafia Israel, aí mandam buscar a arca, e quando a arca chega, os israelitas dão tanto brado que os filisteus chegam, o que está acontecendo? Chega a terra, balança de tanto brado que ele desce, agora vamos ser vencedor. Mas somos vencedores por interesses próprios, não pela vontade de Deus, não era clamando a Deus, nem invocando Deus, nem a presença de Deus, era não sei os interesses que estavam naquela situação. E não vou me deter nisso agora. O fato é que os filisteus foram e venceram a batalha. E mataram muitos israelitas, prenderam outros e levaram a arca presa, mas não pode prender Deus, não há Deus além de ti. Não há Deus como o nosso Deus, como o meu Deus e o teu Deus. Levaram eles, o poder deles estava onde? Não está nessa arca. O poder deles é Deus. E levam esse texto em 1 Samuel, capítulo 5, 1 a 17, aí levam até uma cidade de Filistéia e levam ele ao templo de Dagon. E coloca a arca da aliança de frente à estátua de Dagon. No outro dia de madrugada, que era a hora que eles se levantavam, a Dagon é uma entidade que é meio homem, meio peixe. Se levantaram de madrugada, a estátua estava prostrada, com a face em terra, diante da arca de nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Pegaram a estátua, ajeitaram ela, limparam ela, nós vamos organizar, e botaram de novo de frente à Arca da Aliança. No outro dia de madrugada, chegaram lá, estava a estátua jazida. O texto fala como se estivesse morta, que a estátua não tem vida, mas a estátua prostrada novamente, sem os braços e sem a cabeça, só o tronco. Sabe o que os filisteus disseram? Esse é o grande Deus de Israel. Deus sendo glorificado por bocas limpas. Você é boca santa do Senhor, ungido do Senhor. Nação, olha lá, está lá, nós, 1 Pedro 2,9. Geração, sacerdócio eleito, geração eleita, nação adquirida, povo santo de Deus. Um povo que clama, requer, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero o milagre do Deus de Israel. Então, nenhum mal pode suportar a presença dos deuses, a presença do Deus de Israel, que chega para a minha vida e para a tua vida, né, nos enchendo de esperança. Deus parou a terra, querido. Literalmente, a terra só está rodando, mas não está funcionando nada. Para que a gente viesse a entender que aquelas orações né, o apostolado não sei o quê, do não sei o quê, do patriarca não sei o quê, da mansão, do carro, do não sei o quê, e tudo isso aí não vale nada, porque o precioso mesmo só vem pela presença de Deus e é a vida. E se você se agradar de Deus, agrada do Senhor, se você entregar os seus caminhos ao Senhor, se agradar do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Um outro texto dizia, mais Ele fará. Se você se agradar a Deus, eu quero a tua presença no meu lar, nessa noite, do jeito que o pastor Marconi falou, Pai, que Isaías orou. Senhor, que os céus se abram sobre a minha casa, sobre o meu lar, e essa montanha que tem se levantado, como eu falei, montanha do medo, montanha da depressão, montanha da doença, montanha da situação financeira, montanha
da preocupação, montanha da desarmonia, montanha do vício, seja que nome tiver essa montanha, vai se dissolver diante da presença do nosso Deus. Aqueles que creem nessa ministração, digam: eu creio, recebo, clamo, aceito, imploro a presença de Deus na minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra pregada. Meu Pai, rogamos a Ti a Tua presença, a Tua luz, a Tua saúde. Senhor, dissolve toda a montanha do mal que tem se estabelecido nos lares, nas casas, nos comércios, nos casamentos, nas relações familiares, nas relações financeiras. Deus, que a Tua presença, da mesma forma que prosperou na vida de Jacó, meu Senhor, e ele foi próspero diante de tanta gente com situações similares, na vida daquele homem que o Galileu chegou, imediatamente teve saúde, na vida daqueles apóstolos que estavam no barco, no meio da tempestade, e o Senhor chegou e tudo se fez paz. Senhor, se a tua paz, a tua saúde, a tua luz, o bem-estar, o gozo, a tua alegria sobre a vida de cada filho e filha tua que nos ouve nessa noite. Para a glória do teu santo nome, nós abençoamos com toda sorte de bênção. E fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Que Deus continue te abençoando. Uma boa semana, em nome de Jesus.